Convido o vereador Vinícius Marquivic, secretário da mesa, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata número 20, 2019. Sessão ordinária realizada pela Câmara de Vereadores de Santo Ângelo em 3 de junho de 2019. Presidência, vereador Dionísio Faganello e vereador Maurício Friso Loureiro. Secretário, vereador Vinícius Damião Marquivic. Às 17h11, o presidente em exercício do Poder Legislativo, vereador Dionísio Faganello, declarou, invocando a proteção de Deus, aberta a presente sessão ordinária. Os vereadores que participaram da presente reunião em suas respectivas bancadas: PP, Neila Zilaantes, Márcio Pereira Antunes, Rodrigo Trevisan, Paulo Sérgio Santos e Silva. PDT, Evandro Carlos Nolasco, Maurício Friso Loureiro, Felipe Terra Graz, Valdonei da Luz, Jaqueline Possebon e Lauri Juliani. MDB, Lucas Jéssica Lima Gonçalves e Vinícius Damião Marquivic. Rede Sustentabilidade, Walter Rodolfo Milder. Democratas, Dionísio Faganello. PSD, Pedro Silvestre Percossi Vasquez. Posteriormente, o senhor presidente, vereador Dionísio Faganello, convidou o vereador Rodrigo Trevisan para realizar a leitura do texto bíblico e, após conceder 1 minuto de silêncio para a meditação. Em seguida, o secretário da mesa realizou a leitura da ata número 19, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi realizada a leitura dos expedientes encaminhados à mesa diretora. Às 18h, o senhor presidente deu início ao pinga-fogo. Na sequência, atendendo ao requerimento do vereador Vinícius Damião Marquivic, foi realizada a sessão especial em homenagem aos 30 anos da Rádio FM Novos Horizontes, na qual compuseram a mesa de honra o senhor Sérgio Luiz Toneto, sócio fundador da Rádio Novos Horizontes, e o senhor Gerson Nunes de Freitas, colaborador da rádio desde sua fundação. Em nome do Legislativo, fez uso da palavra o proponente da homenagem, que logo após seu pronunciamento, fez a entrega de uma placa comemorativa aos homenageados. Em nome da rádio, falou o senhor Sérgio Luiz Toneto. Posteriormente, deu-se início à votação das matérias constantes na pauta da ordem do dia, o qual foi nomeado o relator vereador Valdonei da Luz. Foi realizada a reunião para tratar de assuntos do Fundo de Aposentadoria e Benefícios do Servidor Público Municipal, a qual foi aprovada por unanimidade. Também foi requerida verbalmente pelo vereador Felipe Terra Graz que se enviasse pedido de informação ao Executivo Municipal solicitando quem implantou a taxa de iluminação, quais critérios adotados e qual o valor arrecadado mensalmente com a referida taxa. O pedido foi aprovado por unanimidade. Às 19h49, nada mais havendo deliberar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, agradeceu a presença de todos, e, invocando a proteção de Deus, convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se em dia e local regimental. A sessão foi presidida pelo vereador Dionísio Faganello e vereador Maurício Friso Loureiro, e foi secretariada pelo vereador Vinícius Damião Marquivic, do que o vereador Vinícius Damião Marquivic, secretário, mandei para apresentar, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. Lida a ata, senhor presidente. Colocamos em discussão a ata, em discussão e em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor secretário. Convite, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, senhor Dionísio Faganello. A Associação de Santo Ângelo do Futsal tem o prazer de convidá-los para a cerimônia de apresentação das equipes de base da ZAF para a temporada 2019, a ser realizada no dia 13 de junho de 2019, quinta-feira, no ginásio Marcelo Mioso, às 18h30. Contamos com a ilustre presença de Gelson Beto, presidente da ZAF. Lido o expediente, senhor presidente. Ok, senhor secretário, obrigado. Passamos nessa ocasião para apreciação e votação das matérias constantes na pauta da ordem do dia, convidando o vereador senhor Pedro Vasquevski Perkowski para ser o relator das mesmas. Questão de ordem, vereador Paulão. Alô. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Eu gostaria, presidente, que fosse incluído na ordem do dia um requerimento para as operadoras de telefonia móvel e internet que fazem esse trabalho no município para nós mandarmos para efeito de melhorias que estão impossibilitadas de dificuldade daí de a gente conectar. Havendo entendimento dos demais vereadores, há entendimento, então será que seja colocado na pauta da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pedro. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, não está na pauta da ordem do dia aqui, mas como eu tive que me afastar do final da sessão passada, tem um pedido de informação que foi feito, um pedido de informação meu, né, quanto a se algum vereador devolveu o 13º nesse mandato.
e teria que ser votado, então, após o requerimento do vereador Vando Nolasco, segundo o que me... Não, do Valdonei aqui, segundo o que me consta. Só essa questão de ordem. Ao entendimento de todos os vereadores. Aí a gente deixou para hoje, mas então está incluída na pauta da hora do dia. Então fica após o pedido de informação 686 do vereador Valdonei da Luz. Tá, segue, senhor relator. Senhor presidente, senhores vereadores. Protocolo número 669 de 20 de maio de 2019. Da nova redação ao artigo 18 da Lei Municipal 3611, 17 de abril de 2012. Relator nomeado, vereador Pedrão, PSD, solicitou parecer jurídico em 24 de 5 de 2019. Acompanhei o parecer jurídico, senhor vereador, que diz o seguinte, senhor presidente. Isto posto, esta assessoria jurídica entende que o projeto de lei de autoria do Executivo está em condições de ser apreciado pelo plenário. É o parecer salvo o melhor juízo, assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, 30 de maio de 2019, Marco Antônio Beck Aquino. Lido, senhor presidente. Colocamos em discussão o projeto 669, de autoria do Executivo. Vereador Lucas Lima com a palavra. Boa tarde, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Na verdade, presidente, eu não gostaria de discutir especificamente sobre o conteúdo do projeto nesse momento. O que eu gostaria de discutir é sobre a inclusão deste projeto na ordem do dia hoje. Segundo o artigo 144 do Regimento Interno, diz que nenhuma proposição poderá ser posta em discussão sem que ter sido incluída na ordem do dia nas formas previstas por esse regimento. O que diz o regimento no artigo 143? A ordem do dia é a relação de proposições que serão discutidas durante a sessão ordinária e será organizada pelo presidente, obedecendo aos limites desse regimento. Parágrafo único. A ordem do dia será divulgada no endereço eletrônico do Poder Legislativo até 24 horas antes da sessão correspondente. Então, eu gostaria que esse projeto fosse retirado, porque ele foi incluído de forma indevida, conforme o regimento interno. Eu retiro o projeto, então, Excelência. Se Vossa Excelência não teve entendimento, é que na sexta-feira eu não pude me fazer presente realmente, e aí como tinha sido pedido a mim que colocasse na pauta da hora do dia, eu coloquei ele hoje. Então, tudo bem. Por pedido do vereador Lucas Limas, então, fica na casa até na próxima segunda-feira. Protocolo 675. Da nova redação, artigo 14. Pois não. Questão de ordem, vereador Maurício Loureiro. Eu tenho, primeiramente, uma boa tarde a toda a comunidade que se faz presente aqui no plenário, os colegas parlamentares, vereador Rodrigo Trevisan, Pedrão. Eu gostaria que tivesse um entendimento, até o final da sessão, quem sabe, presidente, que o vereador Lucas Lima revisse essa questão do entendimento sobre o PL 669, que se referencia a um PRM para quem administra o fundo dos servidores públicos aqui do município, Rodrigo, porque esse projeto tramitou aqui, eu acho que no ano passado, vereador Márcio, e não teve entendimento porque estava pagando um PRM muito acima do entendimento aqui dos parlamentares da casa, e agora, com o entendimento, está lá os dois funcionários públicos que fazem muito bem e desempenham muito bem a sua tarefa, necessitando e reivindicando um processo extremamente legítimo. Por isso, eu entendo a sua colocação com questão ao regimento interno, mas peço que tenha sensibilidade para que possamos votar na data de hoje ainda esse processo. Obrigado. Qualquer funcionário, que não aqueles que realizam esse trabalho, se sentir lesado, ele entra na justiça e anula esse projeto de lei. Por quê? Por erro formal, erro na tramitação do processo. Provavelmente ele será aprovado, só que o que me questiona é o erro formal. E a anulação das leis se dá, na sua maioria, por erro formal. Tá bom, vereador. Então ele fica na casa até na próxima segunda-feira. Eu pedi a retirada dele, então não vai mais para a pauta.
Segue, senhor relator. Protocolo 675 de 20 de maio de 2019. Projeto de lei número 33 de 14 de maio de 2019, da nova redação ao artigo 14 da Lei Municipal número 3611 de 17 de abril de 2012. Qual? Esse aí sim, na sexta-feira já foi colocado. O projeto já foi acompanhado por todos os vereadores, está assinado pelo presidente do FABES e os demais presidentes sindicais. Relator, vereador Pedrão, PSD, solicitou parecer jurídico. Parecer jurídico é pela análise do plenário. Assim, salvo o melhor juízo, doutor Marco Antônio Beck Aquino. Acompanha o parecer jurídico. Vereador Pedrão, vereador Felipe Terragras e vereador, só os dois acompanham o vereador o parecer. Lido, senhor presidente. Colocamos em discussão o projeto 675. Em discussão e em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Deu no rádio. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. Projeto 514, de 29 de abril de 2019. Vereador Maurício Loureiro. Dispõe sobre o incentivo ao plantio de árvores no município de Santo Antônio e outras providências. Relator, vereador Felipe Terragras, solicitou parecer jurídico. Parecer jurídico é que seja encaminhado como sugestão. E Felipe Terragras, Pedrão e Rodrigo Trevisan acompanham o parecer jurídico, senhor presidente. Colocamos. Em discussão. Ele vai falar. Está aqui o projeto só. Manda o projeto para cá. Marquinha, manda o projeto lá para o... Colocamos em discussão o projeto 514, proposição de Maurício Loureiro, o mesmo com a palavra. Senhor presidente, orgulhosamente, vereador Pedrão, recebi a sugestão do ex-vereador dessa casa, seu Aquino, pai do da parte jurídica aqui da nossa casa legislativa, uma sugestão em incentivo à plantação de árvores para que a gente possa melhorar a questão do meio ambiente, sabemos que passamos por a questão do aquecimento global, entre outros, então é uma maneira de incentivar as pessoas a poder plantar árvores para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Tenho conversado já com o prefeito municipal a respeito do processo, lhe agrada a condução do mesmo, então eu encaminho como sugestão para que a gente possa viabilizar e fazer os ajustes que são necessários dentro do Poder Executivo e depois recebê-los aqui dentro da casa e possamos aprovar de forma conjunta. Obrigado. Vossa Excelência encaminha como sugestão? Então cessa-se a discussão. Segue, lembrando que o pedido de informação 685 do vereador Valdonei da Luz foi retirado. Então vai o meu, aquele. 686, isso aí. Então... Segue, senhor relator. Senhor presidente, eu pedi de informação com referência a qual dos vereadores desta casa devolveu o 13º durante o período, durante essa legislatura. Em discussão, pedido de informação do vereador Pedrão. Lucas Lima Gobanal. Colegas vereadores, gostaria de sugerir para o vereador Pedrão, se pudesse incluir nesse pedido de informação, qual é o valor, qual é o custo do município para pagamento desse 13º dos vereadores e a partir de quando ele foi instituído nessa casa. Vou falar aqui. Em discussão, vereador Pedrão. O custo não cabe ao município, nem a esta casa, nem à presidência desta casa aqui, levar a discussão de ninguém, porque é uma normativa federal, A Câmara que não estiver pagando 13º aos vereadores, o vereador para o seu mandato e exige os 4 anos anteriores. Aqui nessa casa aconteceu de gente que devolveu o 13º e pegou depois na saída. No apagar das luzes, mais gente. Então não concordo porque é um projeto legal e constitucional esse aí. E inclusive ele é indicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Pois não, vereador Vinícius. Uma parte, vereador Vinícius. Alô, não, acho que parou de falar? Sim. Então eu vou falar no meu tempo normal. Eu gostaria de, se o senhor autorizar, claro, né, a proposição é do senhor, a questão do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao pagamento, isso sim. A questão do presidente dessa casa com o não cumprimento de uma determinação constitucional e do Tribunal e do Supremo Tribunal, o que acarretaria para o presidente o não pagamento, se ele entra numa improbidade administrativa ou não. Acho que temos que ter parte técnica para que o presidente possa ter essa tranquilidade. E quem que tem a responsabilidade de retirar este benefício, porque na verdade a gratificação natalina é um benefício aos vereadores, quem que tem a responsabilidade de retirá-la hoje para o presidente não a fazê-la? Se ele tem essa responsabilidade ou se é o Congresso Nacional através de uma emenda constitucional. Então acho que nós temos que ter isso para parar com essa balela de conversa fiada, de dizer que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que o presidente está passando por cima daquilo ou disso. Eu acho que nós temos que ter aqui a parte legal e jurídica de como deve se proceder. Sim, vereador Pedrão. Obrigado pela parte, vereador Vinícius. Concordo plenamente que essas questões sejam colocadas e que seja, inclusive, dada uma cópia a cada um dos vereadores desta casa. E a imprensa. E na imprensa também. Após o cumprimento desse meu pedido de informação. Presidente, obrigado pela... Então, sim. Uma parte, vereador Lauri Juliano. Eu só quero falar, nem estou muito em condições de falar, estou afônico, mas teve vereador aqui que entrou na justiça, deu 5 anos de 13º. Outros receberam 3 anos, outros 4. E não, primeiro abriu mão, depois receberam e não devolveram mais, entendeu? Então isso aqui é ficar batendo no molhado. Desculpe, senhor, até que o Supremo Tribunal e não tomar outra atitude, não cabe a Vossa Excelência fazer nada. Vossa Excelência tem que cumprir o que está sendo dito lá. E nenhuma outra pessoa que sentar no seu lugar vai poder fazer, porque se fizer vão entrar na justiça e vão ganhar, e vai custar muito mais caro para o município. Era só isso. Para encerrar o meu discurso, e fora a improbidade administrativa que o presidente pode sofrer e ficar com seus direitos políticos, essa responsabilidade. Então é muito fácil jogar para a torcida. Só que tem que ver quem que... E por isso que eu quero essa parte jurídica, eu quero esse entendimento jurídico. Tanto constitucional, questão de irresponsabilidade fiscal, a questão do Supremo Tribunal Federal que criou essa normativa e a Constituição que permite ela. Para que depois nós discutimos aqui dentro dessa casa. E parar de jogar para a torcida. Eu quero incluir isso junto com o senhor. Com a palavra, vereador Paulão. Alô, obrigado, senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade aqui presente. Eu sempre digo e disse diante daquela tribuna e diante desta casa. Município de Santo Ângelo, num todo, nós temos uma dificuldade e se bate em cima da mesma casa sempre. O povo aí fora acha que nós, vereadores, somos o pivô das dificuldades de todo o país enfrentada hoje por um sistema corrupto, onde alguns roubam e é generalizado. E o povo aí fora não sabe a metade das condições, da situação de como funciona a política. E a gente acha que começa lá em cima, começa aqui, alguns se promovendo ou quererem se promover junto ao povo, que eu digo sofrido, que tem seu dia a dia em busca do sustento das suas famílias. E aí alguns pegam o microfone aqui, e eu disse e digo, eu faço economia em cima daquilo que eu gestiono, daquilo que eu ganho. Tem lares, tem pessoas aí fora sofrendo, tem necessidade, doem, peguem, demandem em cima disso. Mas não venham fazer moral de cueca em cima dos colegas, como aconteceu na votação do 4,58 aí, que todo mundo vai receber. Quem entrar judicial, isso aí dizia o Vinícius, não existe outra. A não ser que venha, que institua, que mude esse sistema, essa sistemática, essas leis,
Com base nisso, não tem quem entrar judicial vai ganhar. E é um direito. E a obrigação do vereador é fazer jus, ajustar, fazer com que as coisas aconteçam dentro do município. Hoje ficam criando lero, como diz o Pedrão, sempre ali, ó. O resto é, como diz o Sartori lá, como é que é, Pedrão? Farole, farole, farole. Amigos, eu me decepciono por causa disso, das coisas, da forma como acontece. Obrigado, senhor presidente. Segue em discussão. Em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. Senhor presidente, pedido de informação. Que a Secretaria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, através do respectivo setor competente, presta as seguintes informações. Quais as atividades permanentes que estão sendo realizadas com a utilização da estrutura do Parque de Exposições Prefeito Siegfried Ritter? Qual o número de servidores municipais do quadro efetivo, cargos de comissão e estagiários atualmente exercendo atividades na administração e manutenção do parque, informando o custo total mensal com o pessoal, anexar as respostas em relação de nomes desses colaboradores, informar qual o valor pago mensalmente pelo município RGE e a Corsã pelo consumo de energia elétrica, água, respectivamente, bem como despesas de telefonia e outros gastos necessários para a manutenção do parque desde janeiro de 2017 até a presente data, informar qual empresa contratada para prestar serviço da vigilância, manutenção e outros, informando o custo mensal e o número de trabalhadores ocupados pelas atividades do Parque de Exposições, anexar a resposta, cópia dos respectivos contratos efetivos, se houver. Sala de sessões, 3 de junho de 2013, vereador Lucas Lima. Colocamos em discussão pedido de informação do vereador Lucas Lima. Em discussão, o vereador proponente da matéria com a palavra. Estava aqui justamente falando sobre o assunto com o vereador Paulão. Eu gostaria de saber esses questionamentos referentes ao parque, porque nós temos que pensar, temos que avançar com relação à gestão do parque lá. Nós estamos vendo aqui um pouco reorganizar as empresas. Foi dado um pontapé inicial alguns anos atrás, mas não foi dado continuidade. Tem muitas melhorias que precisam ser feitas. Não pode deixar só para a véspera de FENAMILHO, corre lá, troca a lâmpada, pega a lâmpada daqui, leva para lá, arruma aqui, tapando sempre furo. Nós temos que pensar o parque. E pensar o parque é dar vida para ele o ano inteiro. Pensar o parque é colocar a população utilizar aquele parque com critérios, com formas bem estabelecidas e claras da forma de gestão. Um exemplo que eu não conheço em profundidade, mas o conheci, é o Parque de Esteio. O Parque de Esteio foi reorganizado, foi repensado, e tem empresas, existem entidades que cuidam daquele parque todo ano, todos os 365 dias do ano. E aí quando tem um evento lá, o evento é um agregador àquele parque. Então eu quero esse pedido de informação. Uma partezinha? Sim, senhor. Quero saudar o vereador Lucas e os demais vereadores aqui presentes, a plateia. Eu acho também, o senhor colocou num ponto importante. Aqui em Santo Ângelo, a FENAMILHO só realmente é utilizada em FENAMILHO. E isso é um desperdício. Porque outros parques aí, em outros lugares, em outras cidades do Rio Grande do Sul, são ocupados o ano inteiro. Então está na hora, justamente isso é oportuno a sua colocação, que está na hora da administração pensar mais e promover mais eventos. Há poucos dias atrás nós tivemos aquele evento ali no ginásio, que poderia ter sido lá na FENAMILHO, onde o local é mais amplo. Então lamentamos que não tem as condições necessárias, ou não tinha na época, de receber um público maior. Até porque eu acho que tem a questão de segurança que tem que ser muito questionado. Mas está na hora de Santo Ângelo repensar nessa questão. Obrigado, vereador Lauri Juliano. Uma parte. Vereador Lauri Juliano é uma parte. Eu acho que é de muita valia o pedido de informação, até porque pedido de informação são interessantes para esclarecer algumas coisas. Mas eu gostaria que Vossa Excelência colocasse aí no vosso pedido de informação, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma varredura, vamos começar lá em 2000, pedindo informação para saber tudo que é gasto até hoje. Aí vai ficar mais claro, vai ficar mais bonito, não vai ficar parecendo que é só um governo que fez alguma coisa, vai aparecer todo mundo para trás, vai ficar mais interessante, porque senão dá a impressão que só tem um que é culpado, e nós não estamos aqui para culpar ninguém. Vamos licitar a coisa, vamos botar a partir de 2000 para cá,
Eu também acho que a FENAMIL precisa ser muito melhor ocupada, que aquelas empresas que estão lá, cada um tem que pagar a sua água, a sua luz, suas despesas. Eu acho um absurdo que se isso ainda não está acontecendo. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Vinícius. Uma parte, vereador Vinícius. Alô. Não, a gente já vem defendendo isso aqui desde as FENAMILs anteriores, junto com a CISA. Douglas é um defensor disso. A organização, não é que o parque é só ocupado pela FENAMIL. O vereador Pedrão sabe muito bem disso, que o grupo de motoqueiros lá ocupa todo mês. O pessoal da Avante ocupa, o pessoal, acho que o vereador Lucas também fez parte dos trilheiros. O pessoal tem das etnias. Eu acho que o pessoal está organizando, está tentando se organizar. Eu acho que falta mesmo grandes eventos aonde seja organizado de repente por uma associação, que o município não fique se onerando para dar uma manutenção diária, que se organize. Eu acho que esse é o grande viés, a questão dos gastos. A prefeitura ela é administrada por vários prefeitos ao longo dos anos e todos tiveram que pagar muito por aquele parque e manter ele viável até hoje. Agora, a partir de agora, o que nós temos que começar a discutir é a questão de uma viabilidade, não é uma terceirização, uma concessão para que uma associação regularizada pelas entidades possa, sim, administrar ela de uma forma mais inovadora. Isso aí, obrigado pela colaboração. Eu participo, visito o parque toda quarta-feira à noite e todo sábado à tarde, que é os momentos de encontro do nosso grupo de trilheiros. Mas gostaria que o parque tivesse uma vida mais ativa e daqui um pouco se tem que caminhar para um empreendedorismo maior lá, que se o faça. E aí esse pedido de informação, essa resposta, se vier, pode contribuir para isso. Obrigado. Próximo vereador Paulão. Obrigado, presidente. Eu vou na mesma linha, ali, ó, o Vinícius colocava muito bem. A gestão do parque, eu acho que hoje nós, vereadores, temos que estudar a viabilidade da indústria, do comércio local, como acontece que a gente briga tanto contra esse shopping, essas fábricas que vêm fazer vendas aqui, levar o dinheiro embora. Isso para que esse comércio nosso façam ali uma vez, duas vezes, e que possam entrar e gestionar o parque junto com o poder público. Eu não vejo hoje a dificuldade por que tanto se discute isso e não se coloca em prática. Hoje não tem, já ficou agora apontado o próximo presidente para a próxima feira. No decorrer desse processo, eu acho que tem possibilidade de ser muito melhor utilizado a própria estrutura, deixar. Falávamos antes da questão das lâmpadas que foram direcionadas, mas nada mais, eu acho justo. Hoje que se coloque, que se deixe, que se crie uma forma melhor lá dentro da estrutura, mas que se utilize também, bem colocar o Vinícius, mas tem que ser reformado, remodelado esse sistema de coordenação lá do parque. Obrigado, senhor presidente. Seguinte discussão, vereador Rodrigo Trevisan. Boa tarde a todos, boa tarde à comunidade, senhor presidente, colegas. Muito bem colocado, Lucas, o questionamento e também levanta um assunto interessante, como dizia o Vinícius aqui, que nós precisamos encontrar uma maneira do parque continuar ativo durante o ano sem demandar custos para o poder público. Como é que a gente vai fazer isso? Levantando o questionamento, trazendo à tona o assunto. Eu acho que esse é o papel aqui da Câmara. É interessante. Eu não vou fazer arqueologia política, né? Me interessa muito as medidas que nós vamos tomar daqui para frente. Me interessa muito o futuro da cidade, o futuro de Santo Ângelo. E para nós termos um futuro diferente, nós temos que começar agora a agir de forma diversa. Né? E trazendo esse tipo de questionamento é interessante porque suscita esse tipo de questionamento, suscita alguma opinião, alguma sugestão que vai ser aproveitada. Eu acredito... Quer uma parte? À vontade. Uma parte, vereador Vinícius. Isso que tu colocaste, vereador, da questão daqui para frente. Eu fui presidente dessa casa e fiz parte da comissão da FENAMIL e lá nós discutimos, naquela época o Douglas fazia parte da comissão, presidente da CISA hoje.
de que a feira deveria ter uma gestão própria. Isso. Porque ela vem ao longo dos anos tendo uma gestão, indicações, muitas vezes pelo prefeito, Política. na qual ele designava junto com a comissão o presidente e os seus membros. Tudo bem, acho que ao longo dos anos isso aconteceu de uma certa forma boa, interessante, mas devido ao momento que nós vivemos, eu acho que nós podemos sim trabalhar público-privado em parceria. É uma gestão compartilhada. Eu acho que esse é o grande avanço, isso que tu colocaste, envolver mais, né, o lado empresarial, porque eles muitas vezes são um braço de uma cidade forte que eles pagam seus impostos, eles desenvolvem a nossa cidade. Então a nossa feira é para isso, desenvolver aquilo que nós temos de bom e mostrar para fora como nós podemos evoluir e crescer como cidade. Eu acho que nós temos que sim avançar nessa parte, trabalhar os dois órgãos juntos, não simplesmente o público, e nós temos que ter uma associação forte, constituída, como o Santa Rosa faz. São exemplos. Eu não falo em outras cidades, muitas vezes já foi questionado as comparações entre outras cidades aqui, mas assim, nós desenvolvermos uma maneira da prefeitura investir em parceria, como disse o vereador Vinícius, né, e for direcionados os investimentos junto com o setor privado. Eu acredito que aí nós vamos desenvolver, aí nós vamos fazer uma gestão diferente, vamos fazer uma ideia diferente, e que é isso que a gente quer. Eu não vou dizer que não vou fazer terra arrasada, né, do que foi feito até agora, de jeito nenhum. Só que nós precisamos crescer, nós precisamos de uma proposta diferente. Eu acho que esse tipo de levantar isso, vereador Lucas, é interessante para nós começarmos a pensar de uma maneira diferente de encarar os fatos. Segue em discussão e em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. Senhor presidente, pedido número 8. Pedido de informação. O vereador que subscreve vem amparado no artigo 21, inciso 3º do Regimento Interno, que a Secretaria-Geral do Município e a Procuradoria-Geral do Município, através do respectivo setor competente, informe se o município de Santo Ângelo firmou o termo de ajustamento de conduta, TAC, com o Ministério Público Federal e Estadual a partir de 1º de janeiro de 2017 até a presente data. Em caso de positivo, anexar a resposta, cópia desse TAC. Sala de sessões, 3 de junho de 2019, vereador Lucas Lima. Colocamos em discussão pedido de informação do vereador Lucas Lima. Em discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. Pedido de informação. Para que após o dito discutido e aprovado em douto plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pedido de informação sobre a validade de ser elaborado um adendo ao contrato do programa para a prestação de serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário, firmado com a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, para que a empresa instale bloqueador eliminador de ar nas entradas de abastecimento das economias através de hidrômetro, a pedido do consumidor e as despesas da Corsã, bem como em todas as novas instalações de hidrômetros. Também para que a empresa elimine a água barrenta que chega nas torneiras após a execução e manutenção do conserto da rede de distribuição. Haja vista que os consumidores acabam sendo onerados com suas contas por consumo irreal sempre que ocorre a falta d'água, motivado pela pressão da água barrenta que passa pelo hidrômetro. Sala de sessões, vereador Valdonei da Luz. Em discussão, pedido de informação do vereador Valdonei da Luz, o proponente com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Esse é um pedido que já há longo tempo eu venho acompanhando alguns moradores dos bairros. Quando a Corsã realiza um trabalho, geralmente vai aquela água suja e não é... Muitas vezes os funcionários da Corsã eles não fazem o expurgo que eles dizem nos bairros. E fica isso e vai para o consumidor. E muitas pessoas às vezes deixam a torneira aberta para poder limpar a água e isso vem na conta depois. Então, lá no bairro Parque Industrial aconteceu isso há um tempo atrás e veio algumas contas altas. Outro é o eliminador de ar, que também, como a Corsã, a nível estadual, a gente não tem poder para criar um projeto de lei para que isso seja melhorado para o consumidor. De repente, com o prefeito, através de um pedido do prefeito rever o contrato com a Corsã, pode-se colocar um adendo no contrato
pedindo que a Corsã instale esses eliminadores de ar, que isso também, com certeza, vem no custo para o morador depois nas economias. Então, esse é o meu pedido, para que se a gente consiga colocar, através do contrato com a Corsã, para que a Corsã possa colocar esse eliminador de ar e que também os funcionários da Corsã façam nas economias, quando eles vão fazer um conserto no bairro, que eles eliminem a água suja que vai para as torneiras, e quem paga essa água suja são os moradores. Uma parte, vereador Vando Nolasco. Vereador Vando Nolasco, uma parte. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o pessoal do Ex do Verde e os demais. Não, sim, só para complementar aí, vereador Valdonei, há 15 dias atrás eu protocolei nessa casa um projeto de lei sobre os eliminadores de ar para entrar na pauta semana que vem sobre a Corsã. E estamos estudando aí a viabilidade com o executivo para nós trazer esse projeto de lei para casa, para nós ver o que podemos fazer para ajudar a comunidade, hein? Só para te ajudar no teu pedido de informação aí, tá? Eu não sei, vereador, se cabe um projeto de lei, porque ela não é, ela é a nível estadual, né? Então não sei se cabe esse projeto de lei, mas muito bom, se vier um projeto de lei nesse sentido, vai ajudar muitas economias aí que pagam um preço alto já pela água consumida. Seria isso, senhor presidente. Segue em discussão, vereador Paulão. Obrigado, presidente. Eu gostaria de colocar de forma... Parabéns, Valdonei, pela solicitação. E só que, de maneira, dentro do contrato da Corsã, tem algumas coisas que não funcionam. Várias. Eu quero dizer, e já vou colocar aqui agora, disse a vereadora Jaqueline que nada funciona. Algumas coisas até que funcionam, mas tem os ramais que eles fizeram ali na Marechal Floriano, que foi feito faz mais de 15 dias. Tudo bem que teve um período chuvoso e tal, mas isso ali estava tempo seco quando foi aberto. E continua lá, abre umas crateras, uns buracão lá que não tem fundamento. E quem paga é o cidadão, através de passar com seus veículos ali, vai se deteriorando, vai dando problema, gerando problema em amortecedor, em tudo. E quem paga o pato é o cidadão. Então tem algumas coisas, vereador, que embora eu acho justo a gente que crie, mas também a fiscalização do município, e com base nisso tem que acompanhar. Lá na Coab, na entrada da Coab, na Manuel Teodoro de Souza, está lá, abriram também, arrumaram um encanamento lá e está aberto, desde o momento que fizeram. Então, que a fiscalização tem que funcionar, tem que ser efetiva, senão nós vamos criar um monte de adendo e aditivo. Outra coisa, na Coab, lá os prédios antigos, quem mudar, agora houve uma portaria, a Corsã gestiona em cima, tem que ter CNPJ e muda todos os valores, que aquilo lá são famílias de baixa renda. Então, tem algumas coisas que não tem como a gente fugir. E eu acho que não deve ser mudado. As questões dentro do contrato tem que fiscalizar, nós tem que cair para esta casa, tem que vir um acompanhamento dos trabalhos da Corsã, aonde estão fazendo, de que maneira está sendo feito. Só para a gente poder acompanhar também e fazer com que as coisas melhorem e aconteçam. Obrigado, senhor. Segue em discussão e em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, nós vamos interromper a sessão agora nesse momento. Nós temos um requerimento, um pedido de uso da tribuna. Senhor presidente, requerimento para uso da tribuna popular. O vereador que essa subscreve vem amparado pelo artigo 21, inciso 1 e 3, do regime interno, requerer a Vossa Excelência autorização para o uso da tribuna popular nos termos do artigo 142, parágrafo 1º, 2 e 3 do regime interno do Poder Legislativo de Santo Ângelo. A cooperativa Ecos do Verde, na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 10 de junho de 2019. Sala de sessões em 10 de junho de 2019, vereador Lucas Lima, líder da bancada do MDB. Nós vamos nesse momento, então, eu não tenho aqui o nome... Eu não sei se o nome seria esse aqui, Lucas, que tem. Professor Anair? Professor Adair. Então, professor Adair, tenha bondade, tem 8 minutos para usar a tribuna.
Boa tarde a todos presentes aqui da comunidade, os nossos associados da Ecos do Verde, aos nossos nobres vereadores aqui da Casa Legislativa, tá? Nós viemos com a nossa equipe da Ecos do Verde hoje, que se compõe de 36 associados, tá? Divulgar um pouquinho os resultados do nosso trabalho e também ponderar algumas questões de necessidades que nós temos hoje na nossa entidade lá, tá? A Ecos do Verde fez sábado, dia 8 de junho, 23 anos de fundação. Desde 1996, quando ela surgiu no bairro Harmonia, a gente se reuniu um povo lá que não tinha trabalho e renda e descobriu que através da reciclagem era possível, sim, no trabalho honesto, buscar, coletar materiais recicláveis e fazer renda a partir disso, tá? Nós trabalhamos, então, desde aquela data, na usina de reciclagem, fica a 10 quilômetros aqui da cidade, ao lado do aterro, e também aqui próximo à Redemac, que nós temos um galpão de coleta e recebimento de recicláveis. Só para relatar para vocês, no ano de 2018, entre papel, plástico, metais e vidro, nós conseguimos selecionar e encaminhar para reciclagem 1.247.491 quilos de materiais recicláveis, tá? E desse trabalho todo que vem a nossa renda, tá? É um trabalho árduo, em média 8 horas por dia, que o nosso pessoal faz, né? E é um trabalho muitas vezes invisível. Por isso que a gente veio já visitar a Câmara aqui esses dias atrás, tá? Até foi a Jaqueline que pediu o que vocês querem aqui. Nós queremos visitar a Câmara, que o nosso pessoal conheça o trabalho dos vereadores, tá? Alguns dos nossos já tinham vindo outros anos, outros nós temos novatos na turma que nunca tinham entrado numa Câmara de Vereadores. Então nós sabemos que aqui o Poder Legislativo tem a função de fiscalizar as verbas públicas, de fazer projetos, ajudar as entidades, encaminhar ajudas, né? Nesse ano 2019, nós estamos na luta aí, né? Só para citar o último mês de trabalho, nós tivemos uma venda de 103 mil quilos de materiais, 103 toneladas, entre papel, vários tipos de plásticos, metais, vidros, e nós tivemos uma despesa no mês de R$ 36.875 e podemos repartir com o associado 36 mil, que deu uma média de R$1.000 para cada um. É um valor baixo ainda, né? Desse valor a gente paga o INSS, ainda retém e paga o INSS cada um. Eu digo assim, a duras penas, né? Mas o pessoal não fica descoberto, né? Então, é um trabalho árduo, de dia após dia de trabalho, tá? Muitas vezes enfrentando chuva, né? Enfrentando barro, frio, mas é a luta diária desse povo, né? E o que a gente busca, assim, apoio de vocês e as necessidades nossas? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma melhor coleta seletiva em Santo Ângelo. A coleta seletiva em Santo Ângelo iniciou em novembro de 1998, tá? Já faz longos anos. E aí, eu lembro que na época se fez uma campanha muito forte com as escolas, com as entidades da comunidade, com os condomínios, e até hoje muitas pessoas separam o lixo. Outros se desestimularam, não separam mais, né? Teve outras campanhas durante esse período, mas muito longas uma campanha da outra, né? Então, de forma que a nossa coleta seletiva está bem precária hoje. Nós recebemos na usina da reciclagem, em média, 2 a 4 caminhões por dia que seria lixo seco, e em torno de 10% desse material é reciclável. No mais, é só rejeito, que o município paga para enterrar também lá em Giruá, junto com o lixo orgânico, né? Então, assim, para a gente fazer renda desse material é muito penoso, é muito trabalhoso. Então, nós queremos que a Câmara também, através de vocês, busquem essas campanhas, através da Secretaria de Meio Ambiente, através dos órgãos, que nós tenhamos campanhas permanentes à coleta seletiva do lixo, também fiscalização da empresa que coleta os materiais, que muitas vezes ela acaba não obedecendo algumas rotas em bairros mais afastados. A gente tem relato de que o caminhão do lixo seco não passa e acaba só a cada 2 dias passando o caminhão que leva tudo e limpa a cidade,
No centro também temos problemas com a coleta. Então, seria a primeira questão assim, que a gente precisa um empenho maior para a coleta seletiva. Tá? Uma segunda questão que nós precisamos melhorar as condições de trabalho que nós temos na usina de triagem. O local que nós temos é uma antiga usina de reciclagem, né? Já faz mais de 20 anos. Ela é inadequada, ela é muito apertado o espaço para a gente selecionar. Foi feito algumas melhorias, mas ainda falta mais espaço. As esteiras estão em condições precárias. As prensas são muito velhas, vaza óleo. Último mês tivemos que gastar com mecânica, né, com problema em pistão e motor. Então, nós temos despesas mensais muito altas com a manutenção do maquinário. Parece que a prefeitura tem algum projeto ali para fazer uma usina de reciclagem nova. Não sei até onde que se vai se concretizar ou não. E uma outra questão assim que a gente acha fundamental, que todo o trabalho que a gente faz, por mais que a gente se esforce, é difícil você ultrapassar um salário mínimo de renda mensal. Tá? Então a gente reivindica o pagamento pelo trabalho que a gente faz. Já temos uma discussão com o município há longos anos, na outra administração já, de novo com essa administração, avança, espera, aguarda. Então, assim, existe já precedentes, já tem municípios que fazem isso, porque assim, nós acabamos fazendo um trabalho para o município que é contribuir para a limpeza da cidade, diminuímos o material a ser enterrado, né, que hoje o município deve pagar em torno de R$70 a R$75 por tonelada para enterrar lá em Giruá, no aterro, né, porque na nossa cidade não tem mais espaço. Então, assim, imagina essas 100 toneladas por mês que nós reciclamos, encaminhamos para as indústrias, é dinheiro que o município, pelo menos R$5.000 por mês, o município economiza através do nosso trabalho. Né? E a nossa grana está circulando no comércio, o pessoal gasta nos mercados, gasta nas lojas, são 36 pessoas que trabalham diariamente com nós, mas nós temos a necessidade de ter um reforço na nossa renda, porque assim, a reciclagem são altos e baixos. Tem época que sobe o material, época que baixa, tem meses muito chuvosos, né, que não vai muito material para nós, ou acaba contaminando por causa de muita chuva, ou acaba embarrando. Então nós precisaríamos desse suporte, que através dos vereadores que gestionassem com o município, a Secretaria do Meio Ambiente, fizesse essa discussão, para nós termos esse suporte ao nosso trabalho, que acredito eu que melhoraria bastante o trabalho. Então, dessa forma, assim, eu acho que apresentei o nosso trabalho aqui. Estamos à disposição, algum esclarecimento. Estamos abertos também para a visitação de vocês, para conhecimento, quem não conhece ainda. E aguardamos o apoio de vocês, vereadores. Obrigado. Agradecemos então a Dair, que falou em nome do grupo do Ecos do Verde, né? E parabenizar a todos vocês, homens e mulheres, que fazem esse trabalho tão bonito, né? Todos os dias, para embelezar mais ainda a nossa cidade, e assim, com o lixo que se produz na cidade, vocês produzirem dinheiro através dessa reciclagem, né? Onde vocês tiram o salário e o sustento de vocês. Parabéns a todos vocês. Que Deus ilumine e sempre dê muita saúde a todos vocês, que vocês consigam prosseguir todos os dias dessa jornada de vocês. Nosso muito obrigado. Neste momento, passamos para o espaço destinado ao Pinga Fogo. Primeiro vereador Vinícius Damião Macvix, da bancada do MDB, com seu tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar aqui o Adair, professor Adair, meu amigo, presidente da Ecos do Verde, na qual pedalamos já muito, né, professor? Eu agora estou um pouco afastado da associação, mas com certeza vamos voltar. Meu filho está com 1 ano recém, se Deus quiser, vamos levar ele junto no futuro. O pessoal da Zissan, que fez uma bela feira, a segunda Rua do Lazer, parabenizar todos que estiveram à frente desse belo evento na nossa comunidade no dia de ontem. Eu gosto sempre de vir aqui falar de projetos, de propostas, às vezes questionar o governo em algumas situações. Hoje estou aqui para cumprir outro papel. Andei olhando os meios de comunicação na nossa cidade, onde vi algumas inverdades.
E digo isso num jornal da nossa cidade, na página dos bastidores, na qual repassa informações falsas de que esse vereador teria falado de outro colega vereador. Então eu queria dizer aqui que nos áudios dessa casa ficam gravados, vereador Pedrão, tudo o que você fala. E antes de noticiar qualquer coisa falsa, deveria escutar e sim depois noticiar. Sobre a questão que eu quero falar aqui também de um rádio da nossa cidade, na qual um locutor falava que o MDB tomou uma decisão de adentrar ao governo municipal, que foi uma decisão de 2 ou 3 pessoas, aonde estava o ex-prefeito do MDB, que não pôde respondê-lo devido a não ter comparecido à reunião, naquela oportunidade que o partido, naquela época do Movimento Democrático Brasileiro, definiu a sua entrada no governo municipal. Está aqui a Marisa, presidente do MDB Mulher na época, esteve aqui dentro desta casa, o vereador Lucas esteve aqui junto conosco, aonde 34 pessoas do MDB definiram a entrada no governo municipal. De 32 votos favoráveis, 2 contrários. Uma atitude democrática, interna e definida a muitas mãos. E também tenho aqui a ata da executiva, na qual, isso aqui é público, está aqui quem votou pela adentrada ao governo, que foi o meu companheiro Cláudio Somavila, Jair Félix, vereador Vando, Elizabeth Bordim, Lucas Lima, Jussara Forte e Wilson Vilques. Pessoas idôneas com uma responsabilidade dentro de um partido político. Então, eu quero dizer para esse órgão de imprensa, antes de questionar, nos pergunte. Pergunte ao ex-presidente Diomir, que fez um trabalho espetacular à frente do MDB. Eu não estou questionando o ex-prefeito, porque no momento ele não tinha essa informação, porque não esteve presente na reunião, eu acredito por outros motivos. Mas nós que estávamos, tomamos uma decisão sim partidária, democrática, e não 1 ou 2 mãos, como foi falado no programa. Isso me causa um pouco de preocupação com a política que nós queremos do nosso município. As mudanças que nós queremos sim, é que as pessoas respeitem as pessoas. E é por isso que hoje a frente do MDB continua aquele trabalho que recebi do companheiro Diomir e do vice-presidente Lucas da época, e continuamos aqui nos reunindo como na sexta-feira passada, que essa casa tinha mais de 80 pessoas, estava aqui a presidente do MDB Mulher, que recebeu da companheira Marisa Claudete Cruz, estava aqui o Failo, presidente da Juventude, lideranças de bairros, presidente de bairros, futuros pré-candidatos a vereadores, e eu como presidente conduzindo a reunião. É a forma que o MDB faz política. E aqui estava o companheiro Diomir, que me antecedeu. Nós fizemos sim, pensando em junto com pessoas, e queremos ser respeitados por todos os órgãos de imprensa, porque a política se faz no coletivo. Vereador Vinícius Amel Macvitz, bancada do MDB. Próximo vereador inscrito, vereador Felipe Terragás, da bancada do PDT, com seu tempo regimental. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade da cidade e do interior que nos escuta pela Rádio Santo Ângelo, e ao público que nos prestigia nesse plenário, a nossa saudação. Primeiramente, saudar os amigos aí do Ecos do Verde, né, que realizam um importante trabalho, brilhante trabalho também aqui no nosso município, através da coleta de resíduos, reciclando o que muitas vezes, para algumas pessoas, pode não ter valor, para vocês e para toda a comunidade, aí fazem esse brilhante trabalho na preservação do meio ambiente. Então, contem com nós, com o nosso trabalho, para valorização e para a posterior campanha de coleta permanente, coleta seletiva do lixo. Gostaríamos de dizer que ontem estivemos participando no bairro Pipe, na paróquia Santo Antônio do bairro Pipe, parabenizar os organizadores, o colega Lauri esteve também presente na organização. Parabéns a essa comunidade pela atividade, pela festividade. Sabemos que a comunidade lá da paróquia Santo Antônio é uma paróquia atuante aqui no nosso município. Então, parabenizar os organizadores pelo brilhante evento no dia de ontem. Também falava o vereador Vinícius aqui sobre a feira de rua, né, que foi feita a 2ª edição no dia de ontem, através da administração municipal, da ZISAM, que é a Zona de Inovação Criativa e Sustentável aqui de Santo Ângelo, um brilhante evento, né, proporcionando a vários artesãos, ramo da gastronomia, entidades que se fizeram presentes, valorizando o trabalho, né, de diversas entidades, de empreendedores, e podendo proporcionar aí um evento bacana para a comunidade, com diversas atrações. Então,
através da prof. Helenice Reis, que foi uma das idealizadoras em conjunto com a sua equipe, parabenizar todo esse grupo aí que vem inovando, como o próprio nome o lema da prefeitura, né, do governo que está aí na prefeitura municipal, governo de inovação. Dizer também que protocolamos no ano passado um requerimento aqui nessa casa para efetuarem os reparos, né, e pavimentação e obras de drenagem da Antunes Ribas, né, abaixo da Rio Grande do Sul, e agora, com satisfação, esta obra, esse empreendimento está sendo realizado para aquela comunidade que muitos anos vinha reivindicando, né, a administração municipal. Então, nós também temos a satisfação de ter contribuído, né, assim como a administração municipal, os demais vereadores. Esse é o nosso papel, contribuir para que as obras de desenvolvimento sejam realizadas aqui no nosso município e a nossa comunidade possa ser valorizada dessa forma, tendo uma melhor infraestrutura para viver aqui na nossa cidade. Também agradecer à Secretaria de Obras pelas demandas atendidas, encaminhadas por esse vereador no bairro Maria Ritter, obras, melhorias de iluminação pública, obras também na rua 20 de setembro, na rua Santos Dumont e na travessa José Crantes. Parabenizar, sabemos das dificuldades no setor da iluminação, mas aos poucos, né, as demandas vão sendo atendidas e a comunidade vem parabenizando também toda a equipe da prefeitura que está fazendo esse trabalho. Vereador Felipe Terragraça, bancada do PTT, uma ótima semana a todos, quem avança não pode parar. Próximo vereador inscrito, vereador Valdonei da Luz, bancada do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, que vejo aqui o secretário Nanaco, professor Aldair, Ecos do Verde, pessoal da Ecos do Verde que está aqui hoje, 23 anos de trabalho ajudando o nosso município, e a gente vê que ainda tem muito lixo jogado nas encostas que poderiam ir para vocês, de repente, fazer essa reciclagem, né? Então, saúdo a todos que estão aqui e aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Santo Ângelo e da live do Facebook. Quero iniciar minha fala de hoje parabenizando o secretário Roese e toda a equipe pela vinda até esta casa, Câmara de Vereadores, explanar sobre o FABS. Tenho certeza que para a grande maioria dos prefeitos de todos os municípios, que não deixa de ser diferente a situação que vem o fundo de aposentadoria. Então, é um gargalo que todos os prefeitos têm e que precisa ser resolvido, né? Não podemos deixar daqui um pouco que os nossos aposentados, que nós fiquem recebendo salários parcelados. Quero também convocar os estudantes que as inscrições dos cursos profissionalizantes da Escola do Colégio Getúlio Vargas, do dia 14 ao dia 28/6, estão abertos para os cursos técnicos de mecânica industrial, técnico e eletrotécnico. São esses profissionais que nossas empresas necessitam. Há vagas e não temos profissionais técnicos que possam assumir essas vagas e fazer um trabalho dentro das empresas. Quero também parabenizar a nossa Ser Santo Ângelo, que ontem jogou aqui em Santo Ângelo, a vitória não veio, acabou empatando o jogo, mas que vamos buscar essa vaga lá em Porto Alegre. Então, quero também dirigir ao pessoal da Ecos do Verde, que protocolei nesta casa, há alguns meses atrás, um projeto de lei que institui a troca de material reciclável por desconto na taxa de lixo. E vou discutir isso com o prefeito municipal para que, de repente, se implemente cooperativas que possam destinar materiais recicláveis para as empresas, trocando por algum tipo de desconto na taxa de lixo de todo o ano. Então, está protocolado nesta casa, falta discussão com o prefeito ainda para ver se isso é viável, e tenho certeza que isso ajudaria muito as cooperativas que trabalham dessa forma para que melhore também a coleta de lixo aqui em nosso município. Vereador Valdonei da Luz, bancada do PDT. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Trevisão, bancada do PP, com seu tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, eu queria parabenizar, em primeiro lugar,
a Zona de Inovação Criativa e Sustentável de Santo Ângelo pela realização de mais uma feira itinerante na Rua Marechal Deodoro nesse domingo. Gostaria de dar as boas-vindas para quem nunca veio, né, nunca esteve aqui na Câmara, o pessoal da Ecos do Verde, né, que veio conhecer, e para aqueles que já vieram aqui, estamos sempre abertos e fizemos questão e que a comunidade acompanhe cada vez mais as discussões aqui dentro do Poder Legislativo. Então sejam bem-vindos a esse espaço, que é de vocês, né. Também quero fazer menção à festa do padroeiro do bairro Pipe, da paróquia Santo Antônio, que a paróquia realizou nesse final de semana, foi coroada de êxito, uma festa muito bonita. Quero dizer que nessa semana, na sexta-feira, nós fizemos aqui audiência pública para tratar do Fundo de Aposentadoria e Benefício dos Servidores da Prefeitura de Santo Ângelo, né, o FABS, do regime próprio de previdência, né, a fim de esclarecer e tornar público, trazer a discussão o problema que envolve o Fundo de Aposentadoria. Nós temos um fundo que é deficitário, que tem uma dívida aí, que a Prefeitura, a administração, Santo Ângelo tem uma dívida com os funcionários em torno de 400 milhões, que põe em risco o fundo e que tem que ser discutido. E nós precisamos, cada vez mais, buscar novos horizontes e soluções para esse caso. E a solução não passa por discussão inócua, não passa por briga, a solução passa por unir forças. É isso que nós precisamos. Nós precisamos administrar essa dívida e buscar soluções. E é por isso que nós propusemos esse debate, essa audiência pública, que foi coroada de êxito. Teve aqui o plenário cheio, funcionários, colegas vereadores, né, em busca de soluções para a nossa cidade, e é isso que nós queremos, né. Votamos hoje uma lei que dá nova redação a um artigo da lei municipal que procura a reconstituição, vamos dizer assim, do fundo. Embora esse projeto de lei seja um reflexo daquilo que nós somos contra, lá em 2017, que é a baixa da alíquota, e nós avisávamos que isso ia acabar acontecendo, que essa conta ia acabar chegando, e chegou. Mas agora nós temos que encarar como de uma forma madura, de uma forma adulta, de uma forma responsável, e buscar soluções. É isso que nós queremos para Santo Ângelo. Quero fazer menção também de uma campanha para que apoiemos a campanha de captação de medula, de doadores de medula, né, que vai se realizar na Universidade Regional Integrada, na URI, no dia 18 de julho, às 13h30, às 16 horas, no Laboratório de Enfermagem, no prédio 13. Né. Queremos cada vez mais buscar doadores de medula. É uma causa importante e que a Universidade Regional Integrada encampa e que vale a pena nós todos apoiarmos. Quero saudar a colega Marisa, o colega João, que são do sindicato, e a juventude do PP aqui, o Dalvani e o Matheus, e toda a comunidade, secretário Nanaco, que se faz presente aqui, vereador Rodrigo Trevisan, bancada progressista. Próximo vereador Márcio Antunes, bancada do PP, com seu tempo regimental. Senhor presidente, vereadores, comunidade, agradecer um minuto da vereadora Zilá, que faz um excelente trabalho aqui nessa casa. Protocolei uma emenda aditiva em um projeto do Executivo que visa a contratação de um empréstimo de 2 milhões para a iluminação pública. Esta emenda faz com que esses recursos sejam destinados aos bairros da cidade. Já foi contratado há uns meses atrás um valor semelhante para ruas centrais. Então, nada mais justo que esses 2 milhões em iluminação vá para os bairros, devido à precariedade que se encontram. Aquele trecho da Salgado Filho, entre o bairro 300 Anos e Terra Missões, pode ser contemplado com esse recurso. E tenho certeza que todos os colegas vão ser favoráveis a esta emenda. Na próxima semana, dia 21, fazem 15 anos da morte de Leonel de Moura Brizola. Meu avô só tirou o quadro que o meu avô tinha
só saiu depois do falecimento dele, após os 95 anos de idade. Como progressista, reconheço a grande lenda que foi do partido PDT. E políticos que defendem o povo merecem reconhecimento. E em nome dele, desta lenda, peço mais respeito ao bairro Leonel Brizola. Os moradores tendo que sair com o barro no joelho, devido à precariedade das ruas. Iluminação quase nem existe lá. E como o governo é pedetista, peço que tenha mais atenção àquele bairro, que leva o nome do líder do governo. Peço uma atenção também ao bairro Vir, Castelaria e Meler, quanto ao lixo jogado nas margens do rio. Teve uma semana destinada ao meio ambiente, mas é só no papel, porque na prática não acontece. E para encerrar, peço uma atenção também à rua Léo Rockenbach, no bairro Subides. Peço o asfalto, ou mesmo aquela base que foi colocada na rua Tenente Fidelis. Nem que o secretário de obras vá de casa em casa, pegando assinaturas e número de telefone. Não sei para quê, mas que pelo menos faça as melhorias naquela rua. É uma vergonha para o município que tem uma usina de asfalto ter ruas nesse estado. Vereador Márcio Antunes, progressista. Passamos nesse momento para o espaço das lideranças. Primeiro líder, bancada do PP, vereador Paulão. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Colaborar, porque surpreendentemente do que foi dito aqui pelo pessoal do Ecos, 10% somente do material reciclável é aproveitado em Santo Ângelo. Então que tem que se fazer campanhas que as pessoas tenham a consciência, se conscientizam de que tem que se ajudar. E 36 pessoas trabalham em cima e mantêm as suas famílias. São 36 famílias que se mantêm com base em material reciclável do nosso município. Gostaria de dizer, solicitar, nós provocamos uma audiência pública aqui nessa casa quanto à habitação, onde a assistente social esteve aqui e disse que várias coisas estão sendo programadas e feitas, apontamentos. E eu gostaria de citar a casa na Mora Guimarães, do Elias, para que vão lá e derem uma olhada e verifiquem que já foi apontado e antes que venha a ruir, que se tome uma iniciativa que o governo tenha essa capacidade de ir lá e arrumar, melhorar a casa desse cidadão lá, porque é impossível. E depois que aconteceu um desastre, vereador Pedrão, daí não adianta chorar. E a gente está aqui nesse palenque, nessa casa, não é para quebrar ou denegrir a imagem do prefeito, seja lá que for. Gostaria de chegar aqui e só trazer coisas boas. Falar só coisas boas aqui, mas infelizmente não é dessa forma. As coisas não acontecem, vereador Walter, para que a gente chegue e diga só coisas boas. E eu vou colocar na rua Esvi para que eu já fiz um requerimento e pedido de providência para que o secretário de obras veja, ali é uma rua estreita, tem aquela parada de ônibus próximo ao Saúl, para que faça uns reparos ali, aí em frente ao Mercado Soares também, que tem uma cratera lá que está louco. E o ônibus, ao parar, ele fica todo torto, fica caído para o lado. E ali é estreito, então, antes que cause um acidente, já houve acidente no local, mas que antes que venha a ser pior, com vidas humanas aí em risco. Também, no bairro Missões, Abílio Lauter, com a 21 de abril. Faz 2 anos o prefeito esteve naquele local e ficou
de arrumar lá, aonde a parte de engenharia colocou, pasmem vocês, estão lá, está lá para olhar. A fluvial na parte mais alta da rua. A água que cai não é aproveitada nada, ela não vai para fluvial para ir embora. Ela vai nas casas, as casas das pessoas estão sendo invadidas. Assim também, como na rua José Dietz, onde o secretário, o subsecretário, o prefeito foram lá. O prefeito assumiu que cruza na frente da Casa do Cidadão, o seu Luiz Toqueiro lá, que é inviável. O homem não tem mais o que fazer. Também gostaria de falar um pouco da saúde do Estado, onde a gente tem endoscopia e colonoscopia, exames prioritários, vereadores. Pedrão, Walter, exames que demandam da vida das pessoas. Se não serem feitos para apontamentos de alta complexidade, para se apurar câncer, tem 5 em todo o estado, em toda a nossa região aí, para quase 300 mil pessoas. Vereador, progressista, até a próxima semana. Próximo líder da bancada do Rede, vereador Walter Milner, com seu tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, em especial a turma do Ecos do Verde, e quero fazer uma saudação ao meu particular amigo Adair, pelo brilhante trabalho realizado por vocês e todo o seu pessoal, nessa coleta seletiva do lixo aqui de Santo Ângelo, nesse trabalho que vocês fazem em prol da comunidade, o que é muito difícil, porque a comunidade não está colaborando, já que, como o Adair falou, apenas 10% é possível aproveitar, em razão da comunidade não auxiliar na devida seleção. Eu acho que também, Adair, há necessidade de que nós façamos uma divulgação maior dos dias em que lembrando o pessoal ali da 13 de outubro, eu falando com a turma ali, o meu amigo Febras, solicitou faz dias a poda das árvores. Já encaminhamos ao meio ambiente para que faça as devidas podas daquela rua, já que a iluminação acaba sendo prejudicada, inclusive da altura dos galhos das árvores, que realmente tapa toda a iluminação. Estivemos ontem também lá no bairro Casaroto, participando daquele evento. A vereadora Jaqueline lá também estava presente. E um grande público, né? O local onde me criei na minha infância, então no bairro Casaroto, ao lado do bairro Curtis. Um abraço ao seu Acilino Casaroto, que está, aliás, não perde um pinga-fogo. Um grande abraço a ele, que está em sintonia agora, nesse momento, com a Super Rádio Santo Ângelo. Nós também tivemos aqui participando, numa convocação feita pelo vereador Trevisan, do FABS. Muito elucidativa a reunião, com a presença da contadora a Sandra e o secretário Voesel. O Alencastro também presente, muito produtiva, muito boa a reunião, do qual nós aqui tocamos diversos assuntos, mas, como disse o Trevisan, tem que ser amadurecido, tem que ser avançado, porque só ficar na conversa não basta, né? Nós temos que debater, e muito. Vereador Walter Milner, a serviço da comunidade santo-angelense. Próximo líder da bancada do PSD, vereador Pedrão, com seu tempo de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, ouvintes da Rádio Santo Ângelo e do Facebook. Quero aqui também cumprimentar a todos os trabalhadores da Eco do Verde, que fazem um belo trabalho para a nossa cidade há anos, né? Eu olho para vocês aqui praticamente há 15 anos, aqui nesta casa. E veja bem, o Walter Milner falou um negócio com muita propriedade. Eu também não sei o dia do lixo seco, do lixo úmido. A sorte que é a dona Estela que coloca o lixo para fora lá em casa. Veja bem, até eu vou ter que me reeducar nessa questão aí. E a gente também sabe que muitas vezes
não passa na minha casa o caminhão de lixo todos os dias. Às vezes falha um dia e daí eles não recolhem porque tá o lixo do outro dia. É uma confusão mesmo, que nem você falava aqui. Então a gente tem que pegar, sim, senhores vereadores, em cima dessa empresa aí e fazermos uma fiscalização. Mas o grande trabalho que vocês desenvolvem, com certeza vocês merecem até mais do que foi solicitado aqui, e também tem um parceiro nesse vereador para que acompanhe essa demanda junto ao senhor prefeito. Quero aqui também dizer do FABS. Temos ali uma lei que até o ano passado a gente não votou, esperamos que o vereador que pediu para que ficasse até segunda-feira o projeto na casa, colocasse em votação hoje, porque temos pessoas ali que trabalham faz anos e não recebem aquele PRM, e são pessoas esforçadas e fazem jus ao trabalho. Imagine se o FABS tem que contratar uma empresa de fora para fazer esse trabalho. Então, solicito de público aqui o vereador Lucas Lima que faça, que deixe que nós votamos hoje esse projeto, que já está desde o dia 20 de maio nesta casa. Também, falando de FABS, eu quero... Aqui se fala muito do passado, do presente e do futuro, só Deus. Só Deus que sabe o nosso futuro. Mas se fala muito do passado também. E eu quero pegar, sim, e fazer um pedido de informação depois da minha fala, aqui na sequência desta nossa sessão de hoje, como é que caminhava o FABS de 2000 a 2004 e como é que foi regulamentado para frente. Eu quero fazer esse pedido de informação para nós trazermos mais coisas a público com referência ao funcionalismo público, que uma vez, vereador Nanaco, trancaram a porta da prefeitura ali. Até essa data, gostaria que Vossa Excelência, que também é vereador, trouxesse essa informação a este vereador no decorrer da semana. Também quero aqui falar de algumas coisas boas, porque vim aqui falar só que a cidade é um caos, é fácil. Temos 80 mil habitantes em Santo Ângelo, vários bairros, e a máquina pública é cara. O prefeito municipal tem feito o melhor que pode, assim como os seus antecessores, que deixaram de conseguir completar alguns trabalhos nos bairros. Agora vim aqui dizer que aqui está se atolando, lá não sei o que lá no interior está assim, é fácil. Agora quero ver ali na rua Santo Ângelo e olhar aquela rua que está sendo feito lá, o escoamento da água pluvial. Mais de 30 anos se pedia aquilo ali. É bom passar lá em frente à churrascaria do falecido Faldino. Aquilo lá é uma obra de anos e anos. Agora está sendo, vai ser concluída. Temos lá no bairro Pipa esse final de semana, que muitos vereadores participaram. No bairro Hortência, quer dizer, o meu amigo Nicótimo me cobrava todo dia que eu ia na oficina dele. E o asfalto da São Nicolau. Tem 3 quadras feitas lá. Se é 8 centímetros, se é 4 centímetros, está feito. Eu acho que a comunidade está faceira. É bom passar lá também. Eu nem passei lá, nem fui lá olhar a obra e nem quando estava fazendo a obra. Né? Essas coisas temos que olhar, sim. Quero dizer também que lá na linha Caimento, lá no Joaquimbach, amanhã vai estar amarelinha lá na travessa. O secretário João Terra me prometeu hoje. Então eu sempre digo e vou repetir. Muitas vezes... às vezes a gente ia ali conversar com o secretário ou com o senhor prefeito que está de portas abertas e ele não morde. Se ele morder alguém dos vereadores que forem lá, me chamem que eu vou junto para apaziguar a briga. Vereador Pedrão, vereador do Povão, PSD. Próximo vereador inscrito, líder da bancada do MDB, Lucas Lima, com seu tempo regimental. Colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade aqui presente, e quero saudar em nome do professor Adair, da Martiane do Ecos do Verde, que fazem um trabalho excepcional e que vieram aqui dizer que a seleção do lixo ocorre em Santo Ângelo desde 1998 e eles pedem que seja aumentado as campanhas de conscientização, que a fiscalização quanto à coleta do lixo também seja realizada de forma eficiente e pedem melhorias de trabalho
na esteira, na prensa e no local onde eles realizam as suas atividades cotidianas. Sou favorável e companheiro de vocês nessa luta pelo bom trabalho que vocês desempenham para a nossa comunidade. Independência é seguir convicções e não governos que se sucedem. Desta forma eu exerço o meu mandato e não fiz dele um balcão de negócios. Por isso, exerço o meu mandato com independência. Fazendo um parênteses aqui, presidente, não é a mim, vereador Pedrão, que o senhor tem que solicitar a votação desse projeto. Esse projeto foi retirado porque ele fere 2 artigos básicos do nosso regimento interno. Artigo 143 e artigo 144. O que me espanta é, por que não podemos discutir os projetos? Por que não podemos ampliar o debate? Tudo tem que ser votado a toque de caixa. 20 dias o projeto está aqui, por que não podemos debater? É o primeiro momento de debate do projeto, é hoje, aqui nessa casa que é legítima para isso. Cumprimento ao colega Rodrigo Trevisan, que fez uma proposição e na sexta-feira estivemos juntos, discutindo sobre o FABS aqui nesta casa. E lembro, Rodrigo, que atendendo um requerimento que fiz em abril e maio de 2018, também fizemos essa discussão sobre o FABS, aonde no dia 13 de agosto foi realizada uma audiência pública, e naquela oportunidade o atuário Joel Fraga apresentou aos vereadores, ao prefeito municipal, aos secretários e à comunidade um relatório da atual situação da época do FABS. E apontava um déficit a amortizar de 410 milhões. Declarações na imprensa, o presidente do comitê gestor atual disse que a situação financeira do FABS é a pior do Rio Grande do Sul. Palavras dele. Conforme os números atuais, o déficit acumulado é 452 milhões. Por isso, amparado no artigo 75 do regimento interno desta casa, protocolei hoje um requerimento para a instalação de uma comissão especial do FABS, que visa buscar informações, estudar e propor medidas alternativas para a revitalização financeira do Fundo de Previdência do município. Conforme a proposição, serão 6 meses para concluir os trabalhos e apresentar um relatório, indicando possíveis soluções. A minha proposta não tem nenhum caráter, nenhum viés político, e sim a minha preocupação é com os servidores que dependem do FABS para suas aposentadorias e pensões. Muito obrigado. Próximo líder inscrito, líder da bancada do PDT, vereador Maurício Loureiro, com seu tempo de 14 minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, comunidade que se faz presente aqui no plenário, ouvintes da Rádio Santo Ângelo, internautas do Facebook, hoje de modo especial quero saudar, assim como todos os colegas parlamentares, o Aldair pelo trabalho, juntamente com os trabalhadores que se fazem presente aqui nesse parlamento, pelo trabalho desenvolvido junto a Ecos do Verde, e também gostaria de agradecer o tempo dos meus colegas de bancada do PDT, para que a gente possa fazer alguns esclarecimentos que venho escutando, analisando o vereador Pedrão atentamente alguns posicionamentos de alguns parlamentares aqui dentro da casa, ao qual respeito, mas não considero apropriado aqui dentro da casa, pois já conheço também a maneira de trabalhar e de como se faz a sua política. Durante 2 anos e meio aqui, infelizmente vou ter que chegar nesse ponto, durante 2 anos e meio aqui, o vereador Lucas Lima faz desse microfone, o vereador Pedrão, um campo de guerra, de ataque ao governo, que nesse período está aí administrando o município de Santo Ângelo. Eu penso que a oposição ela é extremamente importante em qualquer situação, meu presidente Faganello. Isso fortalece o desenvolvimento, faz com que quem está ali administrando nesse momento, vereador Pedrão, busque ainda com mais entusiasmo desenvolver as obras, os serviços que a nossa comunidade tanto necessita. Mas isso se deve fazer de uma forma mais respeitosa, apontando as dificuldades, encaminhando as demandas, ajudando a resolver os problemas.
Porque esta sim é a principal tarefa de um agente político. Porque falar até papagaio fala, meu caro colega Vinícius. Mas a comunidade, ela não basta somente falar, ela precisa e deve e precisa que resolva os seus problemas. O vereador se referencia em diversas situações aqui nessa casa. Eu até considero muita audácia em algumas colocações de jogar até os próprios colegas contra a população, dizendo que os seus projetos encaminhados aqui nesse parlamento, onde propõe a retirada de assessores, termina com a retirada dos colegas vereadores e também acaba com o 13º salário dos vereadores, o próprio afirma que é a maneira mais apropriada e inteligente para se economizar os recursos públicos. Só que esquece que a comunidade, meu caro Pedrão, precisa ser atendida aqui nesse parlamento, porque eu, assim como o mesmo vereador e outros parlamentares aqui dessa casa, temos outros compromissos, temos outras tarefas, temos outras ocupações de trabalho, meu caro Walter. Eu com as minhas empresas, o vereador, que é um funcionário público competente do Banco do Brasil, pois nós estamos aqui como vereador. É passageiro, logo estarão outras pessoas aqui representando a comunidade, e por isso nós devemos continuar nossas atividades profissionais. Não considero deixar as portas do gabinete fechadas como um ato de economia. Penso que isso sim é um ato de desconsideração com as pessoas que vêm buscar um auxílio aqui, vereador Pedrão. Eu acredito que nem Jesus fez a sua trajetória sozinho, quem dirá os vereadores que vão conseguir atender todas as demandas que chegam semanalmente aqui nessa casa. E quanto à retirada diária dos colegas vereadores, isso para mim é uma demagogia muito maior ainda. Está na contramão do sistema. Em primeiro lugar, o dia que for analisado esse projeto da reforma política lá na Câmara Federal, votado, aprovado, aonde nós teremos, comunidade, uma redistribuição de renda justa entre as esferas de poder, aí sim nós vamos poder acabar com esse processo, que são as tais emendas parlamentares. Eu serei o primeiro a votar favorável aqui nessa casa, me cobrem, por favor. Mas enquanto não houver esse processo, fazer uma coisa dessa seria leviano, irresponsável, meu caro Vinícius, da minha parte, com a comunidade do meu município. A demagogia é tão grande, sabendo que os investimentos do município são totalmente limitados. Sem a reforma política é um absurdo nós proibir o parlamentar de ir buscar recursos com os seus deputados lá em Brasília. Cito o exemplo aqui, falava agora há pouco o vereador Márcio Antunes. As ruas lá do Leonel Brizola, onde aquelas famílias que vivem lá no barro, vereador, dentro do barro, vereador Walter. É verdade, numa situação desumana. Agora vai ser realizado lá, sim, vereador Márcio Antunes, a obra de calçamento das ruas lá daquela localidade, através de uma emenda parlamentar encaminhada, viabilizada pelo deputado do seu partido, meu caro colega e amigo Lucas Lima, o deputado Peronde, através do nosso secretário de Turismo e Esporte, Vando Ribeiro. Agora, a gente fica se perguntando, Vossa Excelência vem aqui na tribuna dessa Câmara, faz o requerimento, exige agilidade nas obras, mas o senhor está fazendo o quê para viabilizar alguma emenda para que a gente possa buscar infraestrutura e saúde para o nosso município? Porque aqui, parado dentro desse poder legislativo, nessa cadeira, não se faz nada. É mentira. Se fiscaliza, se direciona, se encaminha projeto. O resto do processo é totalmente engessado. Bom, eu, vereador Pedrão, fico às vezes pensando aqui que as pessoas fazem a comunidade um pouco de tola, um pouco de pensamento um pouco vazio, mas eu tenho certeza que a comunidade tem um entendimento correto sobre o processo, porque nenhum vereador sai daqui desse
o dever de cobrar, isso pode ser conferido lá no portal da Câmara de Vereadores, lá no portal de transparência, por qualquer pessoa. Então, como lá no Leonel Brizola temos outras diversas obras, vereador Pedrão, outros pontos da cidade que estão sendo realizados através de emendas parlamentares viabilizadas através dos vereadores aqui dessa casa, meu caro vereador Márcio. Então, muitas vezes, comunidade, as coisas não são bem assim como alguns pintam por aqui. Relacionado, falava agora há pouco sobre o 13º salário, eu seria o primeiro a votar aqui favorável, meu amigo vereador Lucas Lima. Só que o grande problema é que quem considera isso um fato inapropriado, também não faz por onde, não mostra de que forma fez uma forma diferente. Então, demagogia barata, nós temos que parar, nós temos que trabalhar, né? Muitas vezes considerar que lá fora tem muita gente precisando do nosso trabalho e da nossa consideração. Gostaria de retomar, por exemplo, alguns questionamentos aqui. Eu tenho uma consideração muito grande pelo vereador, só que tem algumas questões aqui que eu acho muito perverso, porque o ataque direcionado ele não faz bem para o desenvolvimento, para o crescimento da comunidade. Isso é uma opinião minha, que eu gostaria de deixar registrado aqui nesse parlamento. Lá no início, desde que iniciou o processo, falava sobre as obras realizadas pelo seu pai, José Lima Gonçalves, o qual eu tenho um apreço muito grande, respeito, afinal, foi prefeito aqui da nossa cidade e foi eleito democraticamente. É o mínimo da minha parte como cidadão respeitar e medir as minhas palavras, mas insistentemente falar dos feitos do teu pai. Eu acho que os tempos são outros, nós precisamos avançar, o crescimento é através do trabalho de hoje. Ficar falando aqui o que já passou, para mim, é encher linguiça. Aliás, se fez alguma coisa, nada mais foi do que a sua obrigação, assim como todos que passaram ali, vereador Pedrão. Então, assim, muito menos, não vamos ficar endeusando demais um ou outro, né? Porque a comunidade já sabe, já deu as suas respostas lá nas urnas. É preciso, sim, ter sensibilidade, meu caro Lauri Giuliani, humildade, aceitar que as coisas não andaram tão bem assim, meu caro colega vereador Lucas Lima, enquanto vocês governavam a cidade. Não atendia os secretários, não atendia os vereadores, quem dirá a comunidade em si. O vice-prefeito, por exemplo, o doutor Biak, falava com ele ontem, no 3º ano de governo foi desconsiderado pelo atual prefeito da época e mandou andar. E no novo mandato, na 2ª legislatura, o vice Montalver não durou 30 dias, vereador. Então, ao meu ver, este é um gesto centralizador. Porém, eu respeito, não gosto de ofensa, mas tem algumas coisas que a gente precisa, infelizmente, pontuar. Passei 2 anos e meio aqui escutando, observando, analisando. Tinha uma pessoa muito experiente que me falava assim, vereador Pedrão, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, a gente precisa analisar, escutar, saber de que forma que a gente pode conduzir as situações que chegam até nós de uma maneira inteligente, coerente, que a gente saiba, né, usar daquilo para ajudar as pessoas, porque essa é a tarefa do agente público. O que mais? Vou prometer aqui, inclusive, citei que esse será um dos últimos discursos de enfrentamento, meu caro vereador Paulão, no debate do passado, porque não adianta de nada, as pessoas que me elegeram, elas confiaram o voto em mim, com a certeza de que eu mude o presente, de que eu projete o futuro, que eu seja parceiro da comunidade. Então essa é a nossa tarefa e é dessa forma que nós vamos conduzir o nosso mandato. Falando sobre as colocações a respeito dos financiamentos, que também tenho visto de forma, né, direta, o vereador se refere como responsável. A questão do financiamento, eu lhe digo que responsabilidade na minha noção, na minha intenção é ficar, né, parado no tempo, ficar
de picuinha, de irresponsabilidade. Isso para mim é um fator grave, ficar apontando as dificuldades sem apresentar as alternativas. Então, uma empresa que tem uma margem, vereador Pedrão, sempre tem uma margem de endividamento. Se não se tem recurso próprio, financiamento com juro baixo é o meio para se fazer investimento, sim, senhor. Tá aí, é só pesquisar aí nas prefeituras aí. E também dentro da rede privada. Então a comunidade não pode esperar, nós precisamos ter atitude, vereador Paulão. Excelência aprovou aqui financiamentos aqui nessa casa porque sabe que a dificuldade é grande, que nós precisamos ajeitar a casa e não vai dar para fazer tudo, ninguém consegue fazer tudo, mas precisa, né, direcionar o processo, ajudar as pessoas que estão aí, as que mais precisam. Então, infelizmente eu tive que chegar aqui para fazer esse tipo de declaração que eu não acho que é, né, o principal do processo político. Eu acho que nós temos aqui a trabalhar para mudar o futuro, contribuir com o presente, ajudar a melhorar tantas questões de obras de infraestrutura que tantas famílias necessitam, de alagamentos, de, como falava o vereador Márcio, de calçamentos. Então, essa era a nossa intenção, mostrar que tem muita coisa para a gente trabalhar, além de ficar só fazendo picuinha a respeito do FABS. Eu queria rapidamente, meu caro amigo Rodrigo Trevisan, queria me desculpar em público pela falta, tá, na audiência pública que Vossa Excelência promoveu na última sexta-feira. Infelizmente não consegui me fazer presente, mas eu andei lendo e escutando aqui também na imprensa local. Queria registrar, falei para o meu colega vereador Rodrigo que está circulando a intenção de alguns vereadores em abrir uma CPI do fundo. Quero dizer aos que estão à frente do processo, se é que ele é verdadeiro, que podem contar com a assinatura desse vereador aqui. Nada melhor que esse momento aqui, meu caro Pedrão, para esclarecer como foi criado, como foi administrado o fundo ao longo desses anos. Muito obrigado a todos, uma boa semana, vereador Maurício Loureiro, bancada do PDT. Nesse momento, presidente líder democrata, vereador Dionísio Faganello. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os que nos escutam pela Rádio Santo Ângelo, também os que nos assistem via internet, quero no dia de hoje aqui saudar a todos em nome do nosso secretário de Educação, Valdemir Hopke Nanaco, saudar a todos os demais senhores e senhoras que se encontram presentes. Saudar principalmente aos 36 funcionários do Ecos do Verde, né, que completou 23 anos de existência. Dizer a vocês que isso é que mantém viva a ideia de que o Brasil tem jeito sim. Vocês têm o salário de vocês, um salário digno, trabalhando com dignidade em algo produzido pelo ser humano, que do lixo vocês acabam fazendo o seu salário para dar o seu sustento em casa e mais. Acabam gerando produção de novos artigos para que vá ao mercado, assim gerando impostos e alimentando mais famílias lá na frente. Muitas vezes nem vocês têm ideia da magnitude do trabalho de vocês. Dizer que no final de semana estive na comunidade de Santo Antônio, da Linha Alegre. Mando um abraço em nome do Nício, o Bonini e o Andriola, a todos os presentes que se fizeram lá naquela grande festa da comunidade Linha Alegre. Também a Paróquia Santo Antônio, em nome do nosso colega Laurinho Giuliani, que é o presidente, o coordenador daquela comunidade, uma grande festa da Paróquia Santo Antônio do bairro Pipe, onde fez o trido, né? Muito lindo também, parabéns ao Padre Euclides e a todas as pessoas que estiveram presentes lá. Mandaram um abraço também a Edi e o Dirceu, eles que têm o sítio Liberaleço na Travessa Caimento, tiveram no sábado o primeiro arraiá do sítio Liberaleço. Não pude me fazer presente lá por outros motivos, peço desculpas a vocês. Também parabenizar a creche José Barcário, as prof de lá, uma grande festa de caipira, onde os caipirinhas estavam uma maravilha, muito lindos. Dizer que solicitei, entre várias visitas de ruas locais da cidade interior, troca da lâmpada, na esquina Melchior, que está faltando aí na esquina Reis, também na Sagrada Família. Agradecer o tapa-buracos que fora feito na rua Sagrada Família. E também o patrulhamento que o pessoal da Linha Alegre nos solicitou, e para que o nosso Terra, nosso secretário Terra, com certeza, em pouco tempo vai estar fazendo lá. Quero dizer que estou muito feliz, meus amigos. Fazem mais de 6 anos que eu luto pelo melhoramento da rua Santa Inês do bairro Aller.
Finalmente, hoje, conversando com o prefeito, ele encaminhou o pedido ao quadro de engenheiros para que seja feito o projeto de colocação de tubo, abertura da rua e melhoramentos. Muitas vezes me entristecem com postagens que eu vejo por aí nos Facebook, né? Queimando um, chamando a atenção de outro. Trabalho não se faz com postagem em Facebook. Se faz com trabalho, com dignidade, com diálogo com o prefeito, com as pessoas indicadas, para que as obras sejam realizadas. Então, assim é meu trabalho. Não respondo nada por Facebook. A minha resposta está aí. Rua Santa Inês do Bairro Aller. E no máximo 4 meses está sendo concluída a obra. Meu muito obrigado, trabalho, honestidade a serviço da comunidade. Vereador democrata Dionísio Faganello. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Nesse momento, damos por encerrado o Pinga Fogo. Passamos para a pauta da ordem do dia. E voltamos para a pauta da ordem do dia. Questão de ordem, vereador Lucas Lima. Presidente, mais uma vez vou exercer o meu direito garantido pelo regimento interno desta casa, solicitando direito de resposta e fica sob a avaliação do senhor, mais uma vez, porque mais uma vez, de forma mentirosa, leviana, colegas utilizam-se da tribuna da Câmara para ofender não só a mim, mas a minha família, a minha honra e a minha história que tenho tentado construir neste mandato. Com certeza, vereador, estaremos analisando. Segue, senhor relator, com a pauta da ordem do dia. Agradecendo antes, a todos os senhores e senhoras do Ecos do Verde e demais senhores que estão conosco nessa tarde. O nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Segue, senhor relator. Questão de ordem, vereador Pedrão. Fazer um pedido de informação verbal aqui, senhor presidente. Quanto ao FABS, como que foi administrado entre 2000 e 2004, até o final de 2004, como é que estava a situação do FABS no município? Ao entendimento dos senhores vereadores, está colocado na pauta da ordem do dia. Segue, senhor relator. Pedido de informação. Senhor prefeito municipal, forneça as seguintes informações desse Poder Legislativo. Quanto à agroindústria do interior do município localizado na Ilha Grande, por qual motivo a mesma encontra-se fechada? Por que não está sendo utilizada pelos moradores? Há quanto tempo está sem funcionar? Quantas agroindústrias estão funcionando no município? Se as agroindústrias estão sendo utilizadas por terceiros, que tipo de documento ou existe contrato firmado com o município? Se está sendo fiscalizado, se está havendo fiscalização nesses locais. Se está sendo feita manutenção dos equipamentos, pois, segundo informações, os mesmos estão se deteriorando. Justificativa. Justifica-se desse pedido a informação que possamos esclarecer as dúvidas que, segundo informações dos agricultores, as agroindústrias, além de não estarem funcionando por completo, ainda estão sendo utilizadas por terceiros. As sessões de vereador Paulo Sérgio Santos Silva, Paulão. Colocamos em discussão o pedido do vereador Paulão, o mesmo com a palavra. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Com base em informações, nós temos, eu vou citar 2 agroindústrias aqui, falava antes com o vereador Lucas Lima, é a da Ilha Grande, que está fechada há um período aí, pode-se dizer que não só desse governo, pelo que me consta, foi utilizado no governo do Andres, um período lá, e de lá para cá depois fechou e ninguém mais explorou, ninguém mais fez nada, e segundo o que me consta, foi tentado utilizar para o posto de saúde, pois aquela comunidade lá não tem posto de saúde, e houve impedimento por alguém, pessoas que cederam aquele espaço lá para se construir. E aí eu acredito que se tu construir, Lucas Lima, em cima de com recursos de público, tu não pode gestionar de maneira alguma em cima, embora tenha cedido o seu terreno. Então, que o município esclareça que a fiscalização vai em cima, e também lá na ressaca da Buriti. Que, pelo que nos consta, uma parte, vereador Lucas Lima. Obrigado, vereador Paulão. Já falávamos antes ali sobre esse assunto. Eu gostaria que o senhor me permita incluir, junto da Ilha Grande, da ressaca também, o senhor falou? Sim. Ressaca da Buriti, de incluir da agroindústria da linha Independência.
a qual estive na semana passada fazendo uma visita lá, conversei com alguns moradores que me levaram na associação lá, o maquinário está todo lá, pelo que a gente visualiza ali, está um bom tempo sem utilização, até me fizeram algumas solicitações, então gostaria de incluir no pedido aí para nós depois fazer alguns requerimentos ao Executivo. Perfeitamente, obrigado, vereador. Eu gostaria que esta casa incluísse daí o pedido do vereador Lucas e para que nós vereadores, façamos uma visita a esses locais, a todas as agroindústrias. Falava aqui, eu citava o Lauri Juliano, que disse que foram criadas 17 agroindústrias no governo do Jacques. Eu disse que ele deve ter se equivocado no pronunciar isso, porque hoje nós temos 23 e já vem lá do governo do Eduardo Loureiro, do Anderson e do Jacques. Então eu acredito que não devam ter sido criadas todas essas no governo do Jacques, e sim no período já de outros governos também, como vem sido já colocado aqui nesta casa. Seria isso. Obrigado, senhor. Em discussão e em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor presidente, que seja encaminhado o requerimento às operadoras de telefonia móvel para que tome providências quanto à qualidade de serviços prestados no interior do município, para que realize reparos na rede quanto à velocidade de sinal da internet nas comunidades do interior que pertencem ao município de Santo Ângelo, principalmente no distrito de Buriti, assim também como a área urbana. O sinal está péssimo, principalmente nos períodos noturnos. Justifica-se esse requerimento em função das referidas comunidades estarem enfrentando dificuldades em efetuar ligações e também acesso à internet. Sala de sessões, vereador Paulo Sérgio Santos Silva. Paulão. Em discussão, o proponente com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui, vereadores, de colocar que se essas operadoras vão dar desconto ou vão abonar os valores que eles estão cobrando durante esse mês. Porque se tu vai no interior, é impossível. Não tem como não tem sinal nenhum. Sinal de telefone, sinal de internet. Uma dificuldade total. E para que possamos, de alguma maneira, demandar em cima disso, uma parte, vereador Pedrão. Realmente, vereador Paulão, é terrível. E aí eu lhe faço outro questionamento. Experimenta tentar cancelar a linha ou a internet. Experimenta. Cai a ligação, passam para outro local, tu fica 2 dias ligando para lá e não consegue. E daí tu te estressa e deixa entrar. Tu te estressa, daí depois ainda bota o pessoal no Serasa e tudo mais, porque não tem como pagar um serviço que não está sendo prestado. É uma dificuldade terrível. Tem só um jeito de ajeitar isso aí. É mandar esse requerimento, vereador Paulão, para a ANEEL, né? Me ajudem aí, é a ANEEL, né? Eu tive uma dificuldade com a Claro mais de 5, 6 anos. E eu não conseguia tirar uma conta minha do negócio. Aí eu fui lá em Porto Alegre, perto do hotel ali do IGAN, e vi a Anatel, né? Anatel, cheguei ali, daí me deram, não era ali, mas me deram o telefone e tudo, mandei uma cartinha para lá, não deu uma semana, eles pagam horrores de multa daí, através do governo federal, eles têm uma multa estrondosa, então tem que mandar para a Anatel também. Obrigado. Então, para uma parte, vereador Nos lugares, a gente não consegue completar as ligações. E com relação a ligar para esse 0800, isso é para fazer a gente de bobo. A gente fica tentando. Eu também estou tentando, vereador Pedrão, cancelar uma linha, não estou conseguindo, está anexado ao meu número. Não sei mais o que eu faço. Simplesmente eu pago para não me incomodar. Obrigado, vereador Walter, vereador Pedrão. Então eu quero colocar, estive na Oi, eu pago um plano da Oi e da Vivo. Mas na Oi eu fui reclamar e daí me deram um número lá para mim ligar. Eu liguei para esse número e fiz, mas depois da 5ª ligação. Uma parte, vereador Rodrigo Trevisan. Rodrigo Trevisan. Agora, Paulão, colocando isso que o Pedrão falou, o Walter complementou, eu quero
apesar de todos os investimentos que foram feitos, porque a gente vê que esses armários, essas caixas aí que nós questionávamos aqui, primeiro porque ficava feio, depois porque dificultava o trânsito, e a justificativa era em cima disso. Não, vai melhorar o sinal. Até agora não estou vendo melhoria nenhuma. Só travanca o trânsito e atravanca a circulação. Então, onde é que está a melhoria? Esse é o questionamento. A parte, vereador Lucas Lima. Como tem a ver com o assunto, só para lhe informar, colega vereador Rodrigo me lembrou, pedido de informação que não foi respondido. Como foi cedido esse espaço público para uma empresa privada utilizar? A que título? Qual a melhoria que o município teve? Nenhuma. É o que nós estamos constatando aqui. Tanto é que o senhor apresentou um requerimento aqui. Então fica o meu registro aqui. Na verdade, vereador Lucas, piorou, porque de uns tempos para cá, o sinal, eu tenho da internet, daí, Pedrão, eu estava falando, antes do vereador Vinícius também, eu liguei para essa empresa, aí ela apresentava uma mensagem lá para mim tentar de outra forma, e que havia sido anotado o meu pedido, a minha solicitação, que posteriormente teria sido dado retorno. Nunca, não recebi retorno nenhum. E uma máquina, de tu falar com a máquina, não é uma pessoa. Se anotasse, se refizesse o teu pedido, mas vamos aqui, vamos dar esse encaminhamento, o Ministério Público Federal, a Anatel e a ANEL, vamos fazer, e com base, e aqui agora a Fábio me trouxe que tem uma resposta de uma outra solicitação do outro vereador, acho que o Dionísio e mais alguém também, eu também assinei anteriormente, para que possamos, de alguma maneira, porque eles não inabilitam, o contrato que tu assinou, tchau, não tem, e eles te cobram multa em cima. Então, não tem como seguir dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Segue em discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. Pedido de informação. Que seja informado esse Poder Legislativo quanto à situação da saúde financeira do FABS entre os anos 2000 e 2004 e 2005 2008. Vou acrescentar esses outros 2 anos juntos. Vereador Pedrão. Em discussão, pedindo informação, Lucas Lima com a palavra. Eu gostaria se o colega vereador Pedrão concorda com uma colocação a mais ali, se possível, nesse mesmo pedido de informação, ver quais foram os parcelamentos do Fundo de Aposentadoria e Benefício dos Servidores. Se pudesse incluir no pedido de informação de todo o período aí, se quiser colocar, se o senhor permitir colocar ali. Tranquilo? Vereador Vini com a palavra. Alô. Essas eram umas colocações que, como o vereador Lucas propôs uma discussão na questão do FABS, e já tem esses pedidos agora de informação que provavelmente vão ajudar e vão agregar, também a gente sabe que o não cumprimento da lei, daquilo tudo que está regulamentado com a questão do FABS, ele se torna um processo de improbidade administrativa. Se algum cumpriu com todos esses papéis, se existe ou existiu algum processo quanto à questão do FABS, quanto ao não pagamento, porque isso é interessante, porque assim as responsabilidades devido a financiamentos, devido a não repasses, a gente fica, acho que agora com esse levantamento que o vereador Lucas propôs de se fazer uma discussão do FABS, o vereador Pedrão está já solicitando pedido de informação, eu acho que está na hora, de tanto que você fala em FABS, esmiuçar tudo. Se tem o que tiver, vamos procurar saber. Então, acho que o Ministério Público é o principal órgão que fiscaliza toda essa questão do FABS quando não é cumprido. E eu tenho a certeza que se tem pessoas ganhando PRM ali para cumprir com esse papel, pelo menos fizeram denúncias, né? Porque eles vêm aqui, nos falam às vezes umas coisas e depois dizem, não nos dão uma linha. Então vamos ver se alguma coisa foi feita desses servidores junto com o Ministério Público no passado, porque tanto é questionada a questão de alíquotas e de repasses. Em discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. Cessou a pauta, senhor presidente. Nada mais havendo para deliberar, invocando a proteção de Deus, encerro a presente sessão ordinária.
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a qual será realizada em dia, horário e local regimental. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.